adiar, atrasar, postergar, protelar. Todas essas palavras são sinônimos de uma só palavra sobre a qual eu quero conversar com você hoje. Essa palavra você já deve ter ouvido, que é procrastinar. Eu sou Jerônimo Santos, sou Life Coach, idealizador do canal Um Novo Olhar. E olha só, procrastinação. Procrastinação é tão somente o ato de deixar para depois algo que você pode fazer agora. Com certeza, em algum momento da sua vida, você já deve ter se encontrado diante da necessidade de tomar uma decisão e simplesmente deixou para depois e aí viu que perdeu uma grande oportunidade. E o pior, quando você vai justificar o fato de não ter agido naquele momento, você vai ver que a justificativa não é nem um pouco palpável. Então, olha só, eu quero falar contigo hoje exatamente sobre procrastinação. No momento em que você precisa tomar uma atitude ou tomar uma decisão, e que aí você simplesmente não toma e deixa para tomar depois, nesse momento entra em ação um fator que eu costumo chamar de eu procrastinador. Procrastinador. Quase não coube aqui, mas dá para entender o que eu estou falando. O eu procrastinador é o elemento que potencializa esse bloqueio para você tomar uma atitude imediata. E olha só, eu quero te trazer aqui 3 situações ou 3 elementos que potencializam, que tornam mais fortes esse eu procrastinador. Número 1, olha só, o medo de errar. Medo de errar. Ou fracasso. O medo de errar, ou o medo do fracasso como resultado de alguma ação, é, de longe, uma das causas maiores que te impede de tomar uma decisão na hora certa. E eu vou te dar uma dica, em que situação você fica, ou o que te leva a alimentar esse medo. É exatamente, você lembra que no outro vídeo eu falei para você da sua relação com a sua linha do tempo, com o seu passado, presente e futuro? Pessoas que têm medo de tomar alguma atitude, porque em alguma situação, em algum momento no passado, aquela ação, ela resultou num erro ou não deu o resultado que era desejado, então elas passam a ter medo de tomar uma nova atitude, porque tem medo de que o resultado seja o mesmo, ou seja, de que o resultado a conduza ao fracasso. E aí, esse medo, ele te impede de tomar uma atitude. Outra situação é exatamente o desejo, eu vou abreviar para o vídeo ficar pequeno, vou botar aqui só as primeiras letras, o desejo de prazer imediato. O desejo de prazer imediato é outra situação que demonstra que a maior parte da sua energia está sendo empregada no futuro. Ou seja, você é uma pessoa tendenciosa à ansiedade. Por quê? Porque por ter medo de errar, ou porque em algum momento aquela ação ela não te deu o resultado esperado, certo? E aí você entra nessa linha, nesse contato, você se conecta com o futuro, muito mais com o futuro do que com o presente, e aí a ansiedade vem e vem com muita força, porque você deseja que o resultado seja imediato, certo? Então você tem medo de que no futuro isso não dê certo, que amanhã isso pode não dar certo e termina não tomando a atitude necessária para que o seu objetivo seja realizado. E terceiro, que é exatamente a autossabotagem. Sabotagem. E olha só, autossabotagem é um tema um pouco complexo. Eu prometo até que em outra ocasião eu vou fazer um vídeo somente
sobre autossabotagem. Mas nesse momento eu vou te dar apenas uma pequena dica, porque se você estiver nessa situação, você saberá como agir. A autossabotagem, ela está muito ligada à questão das crenças limitantes, que são exatamente aquelas crenças que te impedem de dar o próximo passo, de caminhar na direção do teu objetivo. São inúmeras essas crenças, é necessário que se faça um trabalho mais profundo, mais minucioso, para que a gente possa descobrir quais são essas crenças e aí substituí-las por crenças possibilitadoras, ok? São crenças limitantes, como eu já disse, a questão do não merecimento, né? Você diz para você mesmo, eu não mereço isso não é para mim, né? Isso é uma questão da comunicação que você tem com você mesmo, né? E isso influencia e muito para que você não tome a decisão naquele momento. E dentre outras situações que estão ligadas à autossabotagem, por exemplo, qualquer motivo é uma justificativa para que você não faça. Digamos que você está tentando perder peso ou está tentando perder peso, por exemplo. E aí você tem que fazer uma caminhada todos os dias, tem que ter mudar os seus hábitos de alimentação e você acorda 5 horas de manhã e só pelo fato de estar chovendo um pouquinho, você deixa de fazer a sua caminhada e isso já é um bom motivo e nós sabemos que não é. Você pode muito bem caminhar na chuva, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Então, você começa a se sabotar, você começa a arranjar justificativas para não fazer o que você deve fazer para realizar o seu objetivo. Mas olha só, com relação a esses 3 pontos, que são vários pontos, nós precisaríamos aqui de mais tempo para conversar sobre isso, né? Mas eu estou te dando aqui somente uma pequena dica, porque isso vai acender uma luzinha em você. Existe esse tal de procrastinação, e aí você saberá, você poderá estar procurando um coach que possa te ajudar, que possa te esclarecer, né, melhor e te dar algumas soluções que você pode reagir contra esse cara aqui, ó, esse eu procrastinador. Quando você precisa tomar uma atitude contra essas situações aqui, que nesse momento está em ação o eu procrastinador, deve entrar em ação quem? Exatamente o eu realizador, que eu chamo de eu realizador. É esse cara aqui que vai combater o eu procrastinador. E fazendo referência aos 3 pontos que eu falei que são nossa, quase não saía. São potenciais, são situações que tornam mais fortes, certo? O eu procrastinador, eu vou dar a mesma referência aqui, que é exatamente contra a questão do medo de errar. Você não deve ter medo de errar. Você tem que substituir essa crença por uma crença que te faça perceber que o errar faz parte do processo. Só erra quem faz, só erra quem está no jogo. Entendeu? Então, o medo de errar, você tem que substituir pela crença de que errar faz parte do processo. Errar faz parte do processo. Não é o erro que te leva ao fracasso. E outra coisa que eu tenho para te dizer, não existe fracasso. Não existe fracasso. Existem resultados. E os resultados, eles te abrem um leque de possibilidades para que você possa ver o que aprendeu, o que você pode tirar de positivo daquele erro que você cometeu e te levou a um resultado que não era um resultado esperado. E aí você começa a fortalecer o seu eu realizador, sem medo de errar. E fracasso não existe.
existem resultados. Com relação ao desejo de um prazer imediato, você tem que entender o seguinte: nós estamos vivendo o presente. O resultado, normalmente, ele está no futuro. Se você está fazendo algo agora para alcançar um resultado no futuro, o que você tem que visualizar é o momento, é o que você está fazendo. Você está estudando para um concurso? Não adianta você se debruçar sobre os livros e pensar na prova que ainda vai ser daqui a 2, 3 meses, ou no vestibular que ainda vai ser daqui a 30 ou 60 dias. Não é esse o seu foco. O seu foco é aquele momento, é o estudo. A sua ação é naquele momento, é quando está acontecendo. Então, ao invés de alimentar o desejo de um resultado imediato, você foca na ação. Na ação presente, no que você está fazendo, no momento que você está vivendo. Se você está estudando para um concurso, como eu já disse, é naquele momento que você tem que focar. Se você for estudar agora pensando no futuro, no resultado que você vai ter com aquilo dali, você vai perder o foco do seu estudo e é nisso que você tem que focar. E olha só, e com relação à autossabotagem, olha só, como eu já disse, os erros fazem parte do processo, certo? Errar é perfeitamente humano, é perfeitamente possível. O que não existe são fracassos, existem somente resultados. E olha só, um dos grandes heróis, vamos chamar assim, que podem combater a autossabotagem é você fazer um compromisso público. Um compromisso público. Chama um amigo ou chama um grupo de amigos no seu meio, no local onde você trabalha, e fala para eles: ó, gente, eu vou, a partir do dia tal, eu não vou mais fumar, e eu estou tornando esse fato público. Por quê? Porque no momento em que você pensar em se deixar levar, certo? Dar uma fraquejada, você vai pensar que você fez um compromisso público e aí você não vai querer trair esse compromisso. Se você é uma pessoa que honra compromisso, você não vai querer trair esse compromisso. Eu conheço pessoas até que colocam determinadas quantias na mão de pessoas e diz assim: olha, tu só me devolve esse dinheiro se eu realizar esse objetivo, quando eu realizar esse objetivo. E isso é um compromisso. Faz o compromisso só entre você e um amigo, né? E isso você torna público a partir do momento que você compartilha com alguém. Então, tá aí essas 3 dicas para que você possa vencer o eu procrastinador. Procrastinação em certos momentos da vida da gente, faz a gente perder muita coisa boa, faz a gente perder muita oportunidade. Então, não precisa ter medo de errar, porque errar faz parte do processo. Não existe fracasso, existem resultados de onde você tira toda a sua aprendizagem. Foco na sua ação, para que você não alimente o desejo de um resultado imediato. Alguns resultados vêm imediatamente. Outros precisam de algum tempo, precisam de uma construção para que esse resultado chegue até você. E o outro é fazer um compromisso público. Faça um compromisso público diante do seu objetivo, do que é a realização do seu objetivo, e aí, com certeza, você não vai querer trair esse compromisso, e isso vai tornar mais forte o eu realizador, que se existe um conflito entre o eu sabotador, ou seja, o eu procrastinador e o eu realizador, vai vencer aquele que você alimentar melhor, como em qualquer luta. Então, veja bem, se isso foi legal para você, se essa dica para você, eu posso falar muito mais coisas, o vídeo tem que ficar pequenininho e a gente fica resumindo, termina alguma coisa não sendo entendida, mas se você entendeu e fez sentido para você, dá um joinha, não sei onde é que você está vendo, se é no YouTube, se é no Face, se é no YouTube você pode
dar um joinha, fazer um comentário, faz alguma pergunta. Se é no Face, você pode compartilhar com seus amigos, porque se fez sentido para você, poderá fazer sentido para outras pessoas. E a gente, como eu já disse, sai por aí disseminando o bem, tá ok? Até o próximo vídeo, e eu te prometo, como eu já disse, vou fazer um vídeo só falando de autossabotagem. Talvez o meu próximo vídeo. Então fica com Deus.